Tem mais uma notícia. O deputado federal Nicolas Ferreira descartou a intenção de disputar o governo de Minas Gerais nessas eleições. Ele é considerado um dos principais nomes do Partido Liberal, também da direita, e se tornou recordista de votos no pleito de 2022. O parlamentar mineiro garantiu que será candidato à reeleição na Câmara dos Deputados. E esse cenário pode embaralhar os planos do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que está à procura de um palanque no segundo maior colégio eleitoral do país. Nos bastidores, aliados de Nicolas em Minas Gerais avaliam que um candidato ao governo estadual, uma candidatura, melhor dizendo, ao governo estadual, poderia representar um risco para a trajetória política do jovem, diante de uma situação fiscal complicada ainda no estado de Minas Gerais. Passar para o Roberto Mota, agora a gente fala de eleições. Mota, ontem surgiu essa informação, né? A ideia de integrantes do Partido Liberal que projetavam Nicolas como o candidato perfeito para o governo do estado. Mas outros fazem a seguinte leitura: bom, vamos esconder o Nicolas no estado de Minas, não que seja uma função super importante, mas talvez nesse momento ele tenha a contribuir muito mais em Brasília, na Câmara dos Deputados. Parece que Nicolas tomou a decisão. E mais uma vez ele demonstra que tem bom senso e maturidade maior do que a idade dele indicaria. Agora, é um fenômeno curioso da política, Caniato, isso, né, que a maioria dos políticos não está satisfeita com o lugar onde está. O sujeito acabou de se eleger vereador, ele já está pensando na campanha para prefeito. O sujeito se elegeu deputado, já quer ser governador. Enquanto o governador já está de olho na vaga no Tribunal de Contas. E parece que todo mundo no Brasil, sem exceção, sonha em ser presidente da República. Que bom ver que o Nicolas é exceção a essa regra. Pois é verdade, né? Quando começa a campanha, no primeiro dia da pessoa empossada naquele cargo, né, Dávila? Tem isso aqui no Brasil, né? Mas o que é preciso considerar a respeito dessa estratégia da direita, o entendimento de que Nicolas poderia ser o melhor candidato ao governo do estado e a decisão dele de seguir na Câmara dos Deputados, tentará a reeleição? Bom, ontem eu disse aqui claramente que Nicolas não aceitaria ser candidato ao governo do estado e que ele ia concorrer ao parlamento. Primeiro porque as suas habilidades políticas de mobilizar a sociedade brasileira se dá no parlamento. É uma habilidade incrível, talvez o maior mobilizador político do país hoje. E ele tem que ficar atrelado aos assuntos nacionais. E segundo, eu alertei aqui por causa dessa questão dramática fiscal de Minas. Ele não vai querer pegar esse pepino pela frente enquanto ele tem uma enorme carreira para continuar debatendo os temas nacionais. O Brasil hoje precisa fazer essas grandes reformas e por isso precisa de vozes como Nicolas Ferreira no Congresso Nacional. O palanque, o PL, vai ter que arrumar, sim, um candidato ou no segundo maior colégio eleitoral do país, que é o estado de Minas Gerais. Lá, o PSD já domina a área, porque o Matheus Simões, que é o vice-governador hoje de Minas, saiu do Partido Novo e se filiou ao PSD. Portanto, o candidato ao governo do estado lá é o Matheus Simões. Então, vai ter que descobrir um nome lá para dar palanque para Flávio Bolsonaro. E do jeito que a eleição presidencial está se desenhando, com nós temos aí provavelmente 3 candidatos da direita, ou seja, Romeu Zema pelo Partido Novo, Flávio Bolsonaro pelo PL e algum nome do PSD, dentre esses 3 governadores que foram filiados por Gilberto Kassab, significa que cada um vai ter que fazer um palanque regional nos principais colégios eleitorais, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Pois é, o Dávila menciona a necessidade de um palanque em Minas. Tem uma lista aqui dos possíveis candidatos ao governo de Minas Gerais. Já aventaram Aécio, já foi governador pelo PSDB. Aí o Alexandre Calil, que já foi prefeito de BH, sairia pelo PDT, ele tem uma ligação muito forte com o Clube Atlético Mineiro, presidiu o time. Cleitinho do Republicanos, ele que é senador,
uma figura muito atuante nas redes sociais, poderia disputar o governo pelos republicanos, muito atuante nas redes sociais também. E tem Gabriel Azevedo, do MDB, Matheus Simões, que é vice-governador, né, Dávila? Ele saiu do Novo e agora é filiado ao partido de Gilberto Kassab, o PSD. E tem outras figuras aqui de partidos menores. Você, Musa, essa engenharia, né, que os caciques partidários fazem, também os candidatos, porque entendem que é preciso ter um nome forte no Estado para viabilizar a sua caminhada e conseguir um contingente importante de eleitores naquela região. Sem dúvida, faz parte da forma como a política brasileira ela é desenhada, e Nicolas ela é uma das figuras que, na minha opinião, é talvez hoje o maior líder que a gente tenha em questão de conseguir comunicar com as massas, né? Seja, como a gente mencionou, tanto na parte online como depois do movimento que ele fez da caminhada, que acabou gerando um engajamento até muito maior do que nós imaginávamos, de uma tarefa que não é simples, né? É árdua fisicamente, não é para qualquer um, mas eu acho que ele é um nome extremamente concorrido, ele tende a aumentar essa demanda pelo nome dele, por estar próximos a determinados partidos, a determinados políticos, e eu acho que foi uma decisão, como nós mencionamos ontem aqui, muito certeira dele. Não acho que havia um risco-retorno satisfatório para ele aceitar ser candidato a Minas Gerais. Seria uma bomba, para ele fazer um belíssimo trabalho, haveria uma dificuldade maior, por questões de contas, por questões de coligações, ao passo que ele vem exercendo e crescendo com essa liderança para ele pensar em anos adiante. Na minha opinião, ele será ainda talvez o maior líder político brasileiro no quesito de comunicação, não sabemos os resultados, ainda é muito cedo para dizer, mas ele é muito novo, então acho que foi uma escolha madura para uma pessoa que ele é bastante novo e vem cada vez mais conquistando por méritos próprios um caminho importante dentro da política brasileira. Pois é, como estamos falando de eleições, quero chamar a atenção da nossa audiência para a enquete do dia. A pergunta trata de uma questão que envolve a direita, né? Você que nos acompanha, qual a sua expectativa para a estratégia da direita nas eleições presidenciais? A gente sempre discute isso. Você acha que é preciso se unir em torno de um único nome, inclusive no primeiro turno, ou você acha que não? A melhor saída, ou nesse momento o melhor cenário, é que a direita lance vários candidatos, cada sigla lance o seu nome. E aí, quem for melhor no segundo turno, quem for ao segundo turno, as demais siglas, os demais eleitores acabam votando naquele que performar melhor. Vote em jovempan.com.br ou no nosso YouTube do programa Os Pingos nos Is. Você, Mota, é preciso retomar essa discussão? Qual deve ser a estratégia da direita e como os eleitores das diferentes siglas devem se relacionar com essa discussão que a gente faz aqui, Mota, sobre a união da direita, né, a defendida união da direita, ou já num outro momento é normal que cada partido lance o seu candidato e depois quem se der melhor terá o apoio dos demais? Do ponto de vista eleitoral, eu não vejo muito sentido nessa conversa de união, Caniato, porque eu vejo grupos com projetos políticos diferentes e não vejo nada errado nisso. A política é a busca por poder e cada um tem as suas ideias, cada um tem a sua visão do que vai fazer quando chegar no poder. E a direita hoje no Brasil, se você olhar com cuidado, é composta por algumas figuras muito díspares, que não tem nada a ver umas com as outras, e algumas dessas figuras que se autoproclamam de direita, se você olhar com muito cuidado, você vai ver que de direita elas não têm praticamente nada. Qualquer oportunidade que elas têm de apoiar ou concordar com alguma iniciativa da esquerda, inclusive as iniciativas mais populistas e eleitoreiras, elas estão lá, desde que isso signifique algum benefício. Então, eu acho que essa disputa é o que nós veremos, mas eu acredito, alguma coisa me diz que em certo momento vai acontecer, a palavra certa não é união, mas todos vão apoiar o mesmo projeto eleitoral por causa do perfume do poder, a menos que o atual governo tire algum truque muito fantástico do bolso e faça com que esse pessoal da direita indecisa
vamos usar esse nome, né? A direita titubeante, aquela que é direita, mas não tem certeza se isso é direito mesmo. Se essa turma não mudar de ideia, eu acho que isso naturalmente vai acontecer como resultado da evolução dos acontecimentos e não como resultado de uma decisão consciente de partidos e de figuras políticas de se unir em torno do mesmo projeto. Dávila já, por diversas vezes, se manifestou defendendo o modelo chileno, ou seja, as várias agremiações, os vários partidos, que cada um lança o seu candidato e aquele que performar melhor, aquele que for ao segundo turno, certamente receberá o apoio das demais siglas de direita e de centro-direita e também de seus eleitores. Você acha que é isso, Dávila? Porque quando a gente fala da direita, parece que é uma direita gigantesca, né? Há quem considere de direita somente PL e Partido Novo. Republicanos, PP, União Brasil, PSD, flertam ali entre centro e centro-direita. E a depender do estado, até centro-esquerda, porque muitos acham que Eduardo Leite é muito mais centro-esquerda do que outra coisa. Enfim, podemos discutir isso em um outro momento. Mas quais são as considerações a respeito desse modelo que você defendeu já há um bom tempo? Bom, primeiro, e nós temos uma pluralidade de excelentes candidatos à presidência da República. Nós temos uma excelente safra de governadores, e eles estão postos aí, todos os nomes, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, tem ali uma safra de governadores. Tem o candidato ungido por Jair Bolsonaro, que é o filho dele, Flávio Bolsonaro, senador. Portanto, nós teremos essas candidaturas para mostrar a várias feições da direita. E isso é importante para o eleitor. Tem eleitor que você vai ter simpatia mais com o outro. Isso, Canhato, vai diminuir o voto em branco e o voto nulo, porque você tem mais opções a votar. Quanto mais voto tiver, maior nós vamos ter aí uma eleição de segundo turno no qual vai juntar os candidatos. Então eu vejo como algo muito saudável. Você não pode ter uma eleição hoje só com um candidato, por exemplo, o Flávio Bolsonaro contra o Lula, quando os dois são recordistas de rejeição. É muito ruim. Você coloca outros eleitores de direita numa situação, no primeiro turno, muito ruim. E isso pode aumentar muito o voto nulo e branco e pode até levar uma eleição no primeiro turno. Então é muito ruim. Então nós precisamos ter uma estratégia unida em torno de um objetivo comum, tirar o PT e o Lula do poder. E aí nós teremos três candidatos que vão fazer uma eleição cordata, respeitosa, discutir essas propostas e no segundo turno estarão todos juntos. O Mota tem razão. A eleição, eu não acho que essa união vai acontecer no primeiro turno, mas no segundo eu tenho certeza que vai acontecer, né? Então, este é o caminho do Chile. O Chile acabou de eleger um presidente de direita com uma larga margem, justamente porque tinha uma estratégia muito parecida com essa. Então é hora de lançarmos esses três nomes. Como eu disse, não são 10 nomes. Nós estamos falando aqui em torno de 3 nomes. O Romeu Zema, como eu já falei, que já foi anunciado como pré-candidato do Partido Novo. O PL, que já anunciou a candidatura de Flávio Bolsonaro. E provavelmente mais um candidato do PSD. É isso, são 3 candidatos, não são 10. E isso é altamente saudável para o Brasil e principalmente para a direita. Tudo bem, são 3, talvez aqueles que pontuem melhor, né? Mas Ronaldo Caiado vai tentar se viabilizar também, né? Há discussões nesse sentido. Seria ele o nome do PSD? Enfim, é preciso também olhar para o candidato do Missão, o Renan, que pontua em vários levantamentos. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Eu só preciso agora fazer um break para a rede, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui com os nossos comentaristas. Deixa eu perguntar para o Bruno Musa, porque há, inclusive, nessas discussões, sempre a manifestação de alguém que fala sobre a Faria Lima, né? É preciso olhar para a Faria Lima, o que quer a Faria Lima, quais são os anseios, qual seria o candidato ideal para atender aos anseios do mercado. Ficou claro para você qual é o candidato dos sonhos, ainda que a gente não precise destacar o nome? Lá atrás falavam do Tarcísio, mas se o Tarcísio não vier, parece que não virá mesmo. O que precisa ter esse candidato para atender o que o mercado entende como o mais adequado para o Brasil, hein, Bruno Musa?
Veja, é uma ótima pergunta, tá? Eu não acredito particularmente em candidatos dos sonhos, e isso tem um motivo pelo qual eu tenho essa tese. Eu acredito muito em um mercado com liberdade, em um mercado aberto. Ele sim traz muito mais oportunidades do que políticas, burocracias, juros subsidiados, que são, em última instância, controlados principalmente por governos mais centralizadores. E aqui eu faço esse link, eu concordo muito com o Dávila, é uma oportunidade muito grande para a dita direita. Aconteceu agora com o Castro no Chile, aconteceu com a Bolívia depois de 20 e poucos anos, aconteceu com o Paraguai, aconteceu com a Argentina, que aí sim estão as ideias pelas quais brilham meus olhos. E essas ideias passam por uma diminuição brutal do tamanho da máquina e da interferência dela nas nossas vidas e nas empresas, que acabam tendo maiores dificuldades pelos entraves burocráticos na contratação, na demissão e na geração de novos produtos e serviços para suprir a demanda de uma sociedade. E eu, infelizmente, acho que há muito pouco da direita de verdade no Brasil. Primeiro, a gente precisa definir o que é direita. Para cada um pode ser um pouco mais, um pouco menos. Ora, o regime militar ele foi à direita, mas se você olhar sob o ponto de vista da economia, ele teve uma interferência brutal. Criaram-se várias empresas estatais, grande parte dos políticos intervencionistas. O Estado cresceu frente ao PIB em tamanhos gigantescos, como tem acontecido nesse governo agora. Enfim, então a gente precisa definir bem para entrar numa questão filosófica e numa discussão muito mais aprofundada. Nós vimos agora, por exemplo, muita gente considerada da direita voltar com a esquerda em diversas pautas, ou seja, pautas de intervenção, pautas que não têm a ver com a liberdade como um todo. Na União Europeia, por exemplo, os governos de direita e de esquerda votaram juntos em alguns países contra o acordo de livre comércio. Então, o que é a dita direita? Mas vamos partir do pressuposto do que nós temos hoje no Brasil. De fato, um governo que animaria ao mercado e, rapidamente, é importante também a gente desmistificar o que é o mercado. O mercado, ele responde em números o que acontece lá fora no dia a dia. Ele precifica o câmbio, ele precifica a taxa de juros, ele precifica o valor dos ativos, que interferem no dia a dia do brasileiro médio. Se o dólar está mais caro porque o governo gasta mais, o pãozinho está mais caro, a gasolina está mais cara, a viagem está mais cara, a roupa está mais cara, tudo encarece. Então, o que nós precisamos é que o mercado responda bem, e ele responde bem quando a vida lá fora está melhor. E o que significa isso? O eixo central que Milei trouxe, responsabilidade fiscal, que todos nós temos que fazer nas nossas casas, o país funciona igual. Não gastar mais do que arrecada, senão o caminho ele é inflacionário. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, as principais notícias do dia. E agora um debate, uma análise sobre os desafios da direita. Que direita é essa que a gente trata, discute, os partidos acabam representando o que se entende como a direita? Mota, eu me lembro que há bastante tempo você fez uma lista sobre o que era ser de direita e o que não era, né? Porque tem muito político que surfou em alguma onda, se disse ser um político de direita, mas não sabe exatamente o que é ser de direita, né? Há uma confusão, alguns se apegam mais aos aspectos da economia, né? Aquele que entende como uma figura de direita seria somente defender um país que avança na agenda do liberalismo econômico e descarta qualquer tipo de agenda conservadora. Tem outros que entendem que o conservadorismo ditaria o político de direita. Enfim, é difícil a gente colocar dentro de uma caixa e explicar para o público. Esse aqui é o de direita, mas em linhas gerais, a gente poderia tratar sobre alguns aspectos que são importantes e cruciais para alguém ser considerado de direita ou não? Claro. Primeiro, o mais essencial é que se você, parece óbvio dizer isso, mas é preciso dizer, se você é de direita, você tem que discordar, se opor às pautas da esquerda. Se você se diz de direita, mas acaba concordando com quase todas as propostas da esquerda, você não é de direita. E como você disse muito bem, Caniato, a direita é composta essencialmente por conservadores e liberais. Tem também os libertários, mas é um grupo ainda muito pequeno. Os conservadores, eles acreditam na importância da tradição. O conservadorismo é a política da prudência. Então, se você é conservador, você não acredita em fazer experiências que podem dar muito errado. Então, se você é conservador, você é contra a liberação das drogas. Porque, olha,
tem uma chance pequena de dar certo, mas se der errado, meu amigo, se der errado vai ser um desastre grande. Então, isso é o conservadorismo. O que é ser liberal? Liberal, no meu entendimento, é você ter fé no indivíduo, nas escolhas individuais, na capacidade de cada um escolher o que é melhor para a sua vida. Você não precisa do papai Estado, você não precisa do governo dizendo, olha, meu filho, você só pode trabalhar 35 horas por semana. Não, eu quero trabalhar 50 horas por semana, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Não, não pode, isso é contra a lei. Então, se você é liberal, você acredita no que Adam Smith chamou de a mão invisível do mercado. Isso significa o seguinte, você vai na padaria e compra um pão quentinho, não é porque o padeiro é bonzinho, não. É porque o padeiro quer ganhar dinheiro para melhorar de vida e melhorar a vida da família dele. Então, se você é de direita, se você é conservador ou liberal, uma das coisas que você repudia é o Estado grande, é o Estado que cobra muito imposto, é o Estado que quer fiscalizar tudo e, no entanto, deixa passar escândalo do INSS, escândalo do Banco Master. Se você é de direita, você acredita no governo enxuto, focado nas suas missões essenciais. Se você é de direita, você não pode aprovar uma reforma tributária que não diminui imposto e aumenta a complexidade do sistema tributário do país. Se você é de direita, você não pode aprovar nenhuma medida que aumenta o tamanho do Estado. Então, quando você entende isso, Caniato, e você olha para os políticos que se dizem de direita hoje no Brasil, você constata que poucos deles passam nesse teste. E a direita brasileira é uma direita relativamente jovem, né, Dávila? Você acha que já demos passos importantes? Queria chamar a atenção, Dávila, porque eu tenho observado jovens. Jovens sempre tiveram uma ligação muito forte com a ideologia de esquerda, né? Por conta também de estratégias adotadas por esses partidos e também por conta da atuação dos artistas. Eu acho que isso também daria uma boa pauta. Mas, em linhas gerais, eu tenho visto, viu, Dávila, muitos jovens que se identificam com a ideologia de direita, conservadora liberal. Por que isso? Por uma razão muito simples, Caniato. As pessoas estão cansadas de um Estado intervencionista que cada vez mais quer ditar o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer e tomar decisões que diminuam a nossa liberdade. O que é ser de direita? É acreditar nas liberdades individuais, é acreditar num país que é lei igual para todos, é acreditar na competição e concorrência saudável de mercado como um motor importante para que esse espírito empreendedor brasileiro floresça, gere riqueza, gere emprego. Um verdadeiro defensor da direita acredita no Estado de Direito. O que manda são instituições fortes e não o personalismo ou a visão particular de alguém sobre as leis. Então, isso tudo hoje é o que o brasileiro quer. O brasileiro médio está cansado desse nacional-estatismo, de intervenção do Estado na vida pessoal, econômica. Está cansado de um país onde a lei não é igual para todos, onde se você é um determinado sujeito na hierarquia social, você está acima da lei, inclusive aqueles que deveriam ser guardião da lei. Isso é um escândalo, isso não tem nada, isso são anos, décadas de nacional-estatismo. Por isso, o que o brasileiro hoje quer é que o Estado saia das costas dele, que ele consiga empreender, fazer suas próprias escolhas e não depender de favor político. Por isso, a direita é a pauta mais popular hoje. Este é o país que você pergunta às pessoas, de motorista de aplicativo, a pessoas que trabalham no mercado financeiro, no agronegócio, todos querem empreender e querem que o Estado pare de atrapalhar a vida das pessoas. Todo quer que respeite as regras do jogo. Só me dê regras estáveis e previsíveis. Todos querem a liberdade individual e não o autoritarismo do Estado. Então, a direita está aí. Isso é o que vai fazer a direita vencer as eleições. O brasileiro está cansado de um Estado pesado, caro, intervencionista, corrupto e ineficiente.
E você acha que boa parte da população já entende esse desafio, Mussa? Tudo bem que vocês sempre gostam de lembrar aqui que um bom percentual da população ainda recebe cheque, benefícios, auxílio do governo. Agora, tem uma outra parte da população que entende que esse não é o caminho. Essa discussão é muito importante. Você acha que isso poderá determinar os debates, inclusive, no processo eleitoral, Mussa? Só para a gente fechar. Mas mesmo quem recebe, viu, Caniato, tem mais gente já começando a discutir, entender as consequências disso. Né? Claro que você tem ali o efeito até do ser humano. Ora, se eu tenho direito e estou recebendo, como é que eu não vou receber? Como é que eu não vou pegar esse dinheiro? Claro que sim. Mas eu acho que essa discussão vem amadurecendo ao longo dos anos na sociedade. Eu estive lá no primeiro e no segundo turno, quando o Milei foi eleito, que ele é da mesma escola econômica que eu tive o prazer de estar com ele, e eu percebi que ali, quem comandava as movimentações ali na frente do Hotel Libertador e as discussões na rua são jovens. Quando nós vemos muitas partes dos governos que estão mudando agora para a direita na América Latina e na Europa, são jovens. Uma pesquisa recentemente feita, inclusive na Espanha, que eu acompanho bastante, mais de 60 e poucos, 65, 66% dos jovens não queriam mais o Partido Socialista Obreiro Espanhol, que é o que está em comando agora, com o Pedro Sánchez envolvido em uma série de corrupções. Então, os movimentos de jovens começam a mudar. E por quê? Porque as pessoas perceberam que no mundo atual você tem mais flexibilidade, você tem menos dificuldade quando o Estado não tenta intervir na sua vida e dizer que você tem que trabalhar das 9 às 6. Quando o carinha quer trabalhar, pegar a bicicleta dele e trabalhar das 6 às 11. Mas tem alguém lá, um papai Estado, que se você bater na porta dele, ele não vai te receber, porque ele não quer te conhecer, mas ele vai dizer que sabe o que é melhor para você. Sendo que você quer trabalhar das 6 às 11 para ter tua flexibilidade, ou quer trabalhar 7 dias na semana para levar teu filho no final de semana seguinte num parque. E assim você conseguiu, com flexibilidade, ter mais trabalho. Então eu acho que essa discussão na base da sociedade, ela vem crescendo. É de pouco em pouco, mas as pessoas começam a perceber que essa intervenção é muito mais deletéria do que gerar bons frutos para a vida das pessoas.